convosco. Estaremos iniciando mais uma aula Escola Bíblica Dominical para Adolescentes da Igreja Evangélica União Ministerial. A quarta lição da revistinha Investigadores da Verdade. Temos uma pergunta: quem precisa da lei? Esse é o título da aula de hoje. Em 2 Timóteo 3,16 vai dizer assim: toda a escritura é útil ao ensino, para repreensão, para correção e para educação na justiça. E qual a lição? Nessa e na próxima aula vamos estudar sobre o Pentateuco, ou os livros da lei. E é uma época que se fala muito que se deve ser proibido e proibir. É muito importante que os adolescentes sejam orientados sobre a importância dos limites. Deus estabelece limites para o homem desde a sua criação, porque não são essenciais para a sua e a nossa vida. Porque Deus deu leis para o seu povo. O que podemos aprender com as leis descritas no livro da lei? Porque sem as leis de Deus, não conheceríamos o que é pecado. Como as leis de Deus nos ensinam sobre a necessidade de termos um Salvador. É esperarmos que, com essa lição, até mesmo você tenha uma visão mais ampliada sobre os 5 primeiros livros da Bíblia. Escolha um deles para ler e meditar em suas devocionais diárias durante as próximas 2 semanas e ore com o salmista: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Salmo 119, 18. O alvo dessa lição é estudar essa lição. O aluno se tornará capaz de reconhecer que para o mundo poder funcionar é preciso haver leis. Compreender que é possível viver sem o conjunto de regras que sejam o nosso comportamento e do nosso próximo. É buscar e conhecer mais sobre Deus, é observando que o que manda as suas leis, é desejar obedecer à lei de Deus e conhecê-la melhor, é sentir que o propósito da lei de Deus é observar a nossa vida. A lei serve também, como diz aqui em 2 Timóteo 3,16, que é para repreensão e correção. Imagina um mundo sem tiver essas leis que regem a cada país, a cada estado, a cada município. Cada um tem as suas leis e nós devemos cumprir todas essas leis. Da mesma forma, a lei de Deus, nós também temos que cumprir. Imagina se não existisse lei, todo mundo viveria fazendo o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, e ia ficar uma coisa, ia viver num caos. E
Mas Deus é tão bom que nesses 5 livros que são chamados Pentateucos, está sobre as leis. Ele deixou as leis, deixou os 10 mandamentos. Então o Senhor, ele vem a estar nos ensinando, está nos exortando, nos corrigindo, nos ensinando os seus mandamentos, a sua lei. Os adolescentes vão acampar. Os gritos ecoavam alto para o pastor dar a notícia. Todos queriam sentir a vontade, por isso resolveram que não seguiriam um programa fixo. Cada um poderia escolher o que fazer e na hora que bem quiser fazer. Tudo começou na maior alegria, mas durou pouco. Hora do almoço, todos famintos, cadê a comida? A equipe da cozinha estava na maior animação, brincando na piscina, nada de almoço. A noite chegou, os mais cansados queriam dormir, mas o grupo de louvor resolveu ensaiar às 3 horas da manhã. Que tal um banho? Eca, os banheiros estavam todos sujos porque o pessoal da limpeza estava ocupado jogando futebol. Tem algo errado com esse acampamento? O que será? As regras e as leis fazem parte da vida humana. Sem elas, a vida se tornaria impossível. Tendo algo errado com esse acampamento, será? Acho que deu para compreender muito bem aqui quando todo mundo resolveu seguir o seu próprio eu, do jeito que eu quero, eu vou fazer do jeito que eu acho que é melhor. E na verdade não é assim que funciona muitas vezes. Por quê? Imagina essa desordem que aconteceu nesse acampamento. Os que estavam com fome não puderam comer porque os pessoal que ficou destinado a fazer a comida estavam lá na piscina se divertindo, curtindo. Não poderia tomar um banho porque o banheiro estava imundo, sujo, porque os pessoal da limpeza estavam jogando futebolzinho deles, porque cada um fazia o que queria, né? Foi decretado sem lei, sem regras. E as regras fazem parte realmente da vida humana. E sem elas a vida se tornaria impossível. Na Bíblia temos como os 5 livros chamados livros da lei: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Você sabe por que Deus deu essa lei a seu povo? Não, então, vamos aprender. As primeiras leis de Deus nos ensinam sobre que Ele é. As leis de Deus podem ser comparadas a um espelho. Assim como o espelho reflete a nossa própria imagem, as leis também refletem Deus a seu caráter. Isto é, ensina que para nós quem Ele é. Deus é Criador. O livro de Gênesis descreve a criação do universo em Gênesis 1 e 2. Deus é libertador. O livro de Êxodo descreve a libertação do povo hebreu da escravidão do Egito em Êxodo 1 a 14. Deus é santo. O livro de Levítico descreve as leis para o sacrifício para expiação dos pecados e outras leis sobre o que é puro
e impuro. Deus é justo. O livro de Números relata Deus fazendo a sua justiça quanto ao povo. Por falta de fé, temem conquistar a Canaã. Em Números 13, do 13 e 14. Deus é fiel. Em Deuteronômio, Deus repete as suas leis ao povo, assegura sua fidelidade à aliança e capacita Josué para a conquista da terra prometida. Então a gente vai ver em Gênesis toda a criação. A gente vai ver em Êxodo o povo sendo libertado do Egito. Nós vamos ver a passagem dos 40 anos que, por desobediência do povo, tiveram. Era 40 dias, mas demoraram 40 anos. Nós vemos que, decorrente a atos feitos por Moisés, ele só observou, mas não entrou na terra prometida, mas sim Josué. Josué e Caleb foram os únicos da época da saída da escravidão do Egito que permaneceram e entraram na terra prometida. No Salmo 19, o salmista diz que Deus revela a sua glória na criação e na sua lei. Isso está no versículo 1 e 6 e do 7 ao 10. E na segunda coluna podemos ver que a lei de Deus é para o salmista. Cada característica da lei expressa em uma quantidade de Deus. Observe a lista de qualidades a seguir e complete com qualidade correta o que a lei de Deus revela sobre o caráter dele em cada versículo. Aqui tem as respostas dizendo assim: reto, perfeito, puro, justo, fiel e verdadeiro. No Salmo 19, o que é lei? O que Deus é. No versículo 7, a lei do Senhor é perfeita, o testemunho do Senhor é fiel. O que é Deus? Se a lei dele é perfeita, Deus é perfeito. Se o testemunho do Senhor é fiel, Deus é fiel. Os preceitos do Senhor são retos, Deus é reto. O mandamento do Senhor é puro, Deus é puro. Os juízos do Senhor são verdadeiros, Deus é verdadeiro. Seus juízos são todos igualmente justos, Deus é justo. No livro da lei podemos conhecer muito a respeito de Deus. Que Ele é Criador em Gênesis, que é libertador em Êxodo, santo em Levíticos, justo em Números e fiel em Deuteronômio. A parte 2. As leis de Deus nos ensinam sobre o pecado. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, em Romanos 3:20. Paulo diz que na lei mostra aos homens quantos são pecadores, de forma teríamos dificuldade em reconhecer que pecamos. Quando a lei diz não faça isso e nós fazemos, ou quando diz faça e nós não fazemos isso, deveria nos conscientizar que somos pecadores. Romanos 7:7. O que diremos, pois? É a lei pecado? De que modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera,
não cobiçarás. Então a gente sabemos o que é pecado, o que podemos fazer, o que deixamos de fazer quando conhecemos a lei. Sabemos que quando a gente olha uma placa, está dizendo lá, tem uma seta cortada. Ou uma seta curvada, cortada. A gente não devemos proibir a entrada, porque provavelmente aquela mão é mão única de quem está vindo, não de quem está indo. Proibido retorno. Imagina se todo mundo fizesse o que quisesse. Eu pego meu carro e ando por as ruas, não tem placa, não respeito ninguém. O que pode acontecer? Vários tipos de acidente. Por isso a gente temos que ter lei. Nós temos que aprender, não pode entrar aqui, não pode entrar ali. Aqui você pode entrar. A gente saber, pela lei, isso aqui é certo. Se você está fazendo ao contrário, você está fora da lei. Então nós temos que aprender que a lei é muito importante, não só para a humanidade, no mundo, quanto a lei para nós cristãos que estamos na igreja. Sabemos que precisamos ser correto. A Bíblia nos fala que Deus é perfeito, Deus é reto, Deus é isso. E se o povo hebreu naquela época respeitasse realmente as leis, não teria passado por tanto sofrimento como passou quando a gente lê a saída do Egito em Êxodo. A lei nos ensina sobre o pecado. A gente vai vendo Jesus falando acerca de pecado no Sermão da Montanha. E muitas vezes a gente não precisa exatamente cometê-lo. Eu não preciso matar. Eu apenas, se eu tiver o desejo de matar, eu já estou pecando. É como se eu tivesse já feito o ato. Então, o Senhor vem mostrar a nós a lei, que não necessariamente você precisa cometer o ato, mas só de pensar, só de maquinar o mal, pensando em fazer, você já pecou. E Paulo vai nos falar que nós somos pecadores. Nós reconhecemos que nós somos pecadores quando a gente lê sobre a lei. Como nós conhecemos o pecado por intermédio da lei. Como Paulo conhece que a cobiça, deseja o que é do outro, é um pecado, porque a lei diz, não cobiçará. Está lá em Êxodo 20, versículo 17. O 3, a lei de Deus nos ensina que precisamos de um Salvador. É claro que se a gente não precisasse desse Salvador, como a Bíblia já nos descreve há muito tempo, nós não estaríamos hoje aqui sendo cristão, servindo a Deus, porque nós estamos, pela graça do Senhor, muitos de nós, se nós pecássemos, fosse contra as leis que Moisés nos deu, que é os mandamentos de Deus, foi escrito na pedra por Deus. A gente
não estaríamos aqui, ou dependendo da lei, a gente era passivo de morte. Mas Cristo nos deu a graça, nós estamos vivendo pela graça de Jesus Cristo, que nos perdoa nossos pecados, pelo ato na cruz do Calvário que foi derramado por nós, o seu sangue precioso que torna o meu pecado mais alvo que a neve. As leis de Deus mostram que todos nós somos pecadores. Quem as conhece sabe que uma pessoa jamais conseguiria cumprir toda a lei por sua própria força. Por isso precisamos arrumar um jeito de nos livrar do pecado. No livro de Gênesis podemos ler que logo que Adão e Eva cometeram o primeiro pecado, Deus encobriu a vergonha deles fazendo o que? Você lembra? Gênesis 3:21 assinala a alternativa correta. Deus sacrificou um animal para fazer roupa de pele para Adão e Eva cobrirem a vergonha, ou Deus os mandou embora do jardim do Éden porque não queria nunca mais olhar para cada um deles? Qual a alternativa que você acha que está correta? É fácil, está lá em Gênesis 3:21. Isso é explicado no livro de Levítico, que começa descrevendo o que devemos ser feitos holocaustos, que era um sacrifício trazido a Deus para a purificação dos pecados. Está em Levíticos de 1, do versículo 1 ao 9. O animal deveria ser macho e sem defeito. As pessoas deveriam colocar a mão sobre a cabeça do animal para transferir ou expiar o seu pecado para ele. Então era uma transferência de colocar a mão para transferir seu pecado para aquele animal que ia ser sacrificado. A seguir, deveria matar o animal e espalhar seu sangue pelo altar. E por último, o sacerdote queimaria os pedaços da carne sobre o altar. Isso até antes da vinda de Jesus. Porque até Jesus ser sacrificado na cruz do Calvário, seu sangue derramado nos purifica dos pecados. O sangue de animais descrito no livro das leis foi a maneira que Deus escolheu para limpar o homem do pecado. Mas hoje nós somos limpos pelo sangue de Jesus. Ele se entregou como um cordeiro ao matadouro. Ele era varão, reto, sem defeito, mesmo ele vindo a este mundo como homem, mesmo passando por todas as provações que nós passamos, ele ainda continuou sem defeito, sem mácula, sem nada. O único perfeito. Por isso, ele foi como cordeiro ao matadouro, para que hoje nós temos o perdão dos nossos pecados. Se nós confessarmos a Ele os nossos pecados, nós seremos perdoados. E a parte 4 dessa lição, as leis de Deus nos ensinam como ter um bom convívio social. A lei também tinha o propósito de ensinar ao povo como ter uma convivência pacífica, justa e respeito mútuo ao próximo. É as suas leis. Deus ensina sobre os deveres e direitos de cada um. Em Deuteronômio 4, versículo 6, que diz assim: guardai, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos
povos, que ouvirão todos esses estatutos, dirão: certamente este grande povo, gente sábia e entendida. Como ser entendido? A sabedoria vem da lei. A gente vai ler que os mandamentos que ainda devemos adorar somente a Deus. Nós devemos honrar pai e mãe. Ele vai falar que não matar, não cobiçará a mulher do próximo, não furtar. Então, são leis. E se nós cumprirmos essa lei realmente, grandes bênçãos cairão sobre nossas vidas. O Senhor realmente quer nos ensinar pelo conhecimento da Tua Palavra, pelo conhecimento da lei, para que nós não venhamos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas sempre seguir reto, rumo à Nova Jerusalém. Ame ao Senhor, o seu Deus, e obedeça sempre os seus preceitos, aos seus decretos, às suas ordenanças e aos seus mandamentos. Deuteronômio 11, 1. Existe lei registrada em Deuteronômio 16, 10, versículo 10 e versículo ao 13, em que Deus diz que não devemos conviver com certos tipos de pessoa e nem de brincadeira. Então vamos ler no 18, que diz em Deuteronômio 18, do 10 ao 13. Diz assim: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognostigador, nem agoaceiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todos aqueles que faz tal coisas é abominação ao Senhor, e que por essas abominações o Senhor Deus os lançará diante de ti. Perfeito será perfeito será para com o Senhor o teu Deus. E ainda tem um ditado que diz que a gente me diga com quem anda que eu direi quem és. Como você, adolescente, tem andado? Como você, adolescente, tem agido dentro de casa, junto aos seus pais? Respeitando os seus pais. Isso é lei. É mandamento do Senhor. Você tem adorado o Senhor? Tem realmente buscado o Senhor? O que tem preparado para o Senhor? São leis, nós precisamos cumprir elas. Nós necessitamos ter um bom convívio social, sim, temos que ter as nossas amizades, temos que ter tudo. Mas acima de tudo, nós temos que ter a santidade com Deus. Estar buscando Ele sempre, estar lendo os livros, tendo conhecimento, entendimento da palavra do Senhor. Quando nós temos fome, eis aqui a comida. Aqui é relatado o maná que caiu do céu. Aqui é relatado que Jesus ressuscitou. Aqui está relatado o que o profeta Ageu profetizou sobre Pentecoste, que nos últimos dias ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Nós vemos a sabedoria de Salomão, nós vemos Davi entoando louvores através de cânticos e salmos.
Em Reis nós vamos ver todas as passagens dos reis de Saul, a gente vai ver Davi. A palavra de Deus diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se nós conhecemos, pregarmos a Bíblia, conhecermos a Bíblia, realmente o Senhor vai nos libertar. Espero que essa aula foi produtiva. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus.